Salmo 116, versículo de número 12, diz assim: que darei ao Senhor, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Vou ler mais uma vez. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, Senhor, é momento de ouvirmos a Tua voz. Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite. Abre o nosso coração, que o Senhor leve cativo nossa mente à obediência de Cristo. Pai amado, Pai poderoso, que toda distração, Pai, seja repreendido. Como diz a Tua palavra, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. E nós estamos na Tua casa. Te rogamos, Pai, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco, que mais uma vez a Tua palavra, Senhor, entre como uma flecha que acerta o alvo, que venha acertar o nosso coração, e que nós venha praticar a palavra. Nós oramos, ó Pai, e te rogamos que o Senhor me use outra vez. Eu sou dependente do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se você quiser permanecer com a sua Bíblia aberta, faça, porque nós vamos ver alguns textos e aprender algumas coisas com o salmista, quando ele diz: que darei ou que farei, em outras versões, ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Se eu fosse dar um tema para a minha mensagem, eu daria que a gratidão, ela move o coração de Deus. Se existe alguma coisa que move o coração do Pai, é quando o seu filho sabe ser grato. Porque a gratidão, ela deixa Deus feliz. Ela move o coração do Todo-Poderoso.
Nós vivemos em uma geração insatisfeita. Nós vivemos em um período que muitas pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, estão insatisfeitos com o salário que ganha, estão insatisfeitos com a comida que é posta à mesa. Nós estamos em uma geração insatisfeita com tudo, até se o som está alto ou se está baixo. Muitas vezes a nossa insatisfação está abrindo uma porta larga. Eu não estou falando porta estreita, eu estou falando em uma porta larga para a murmuração. Enquanto Deus se alegra com um coração grato, Ele se aborrece com um coração ingrato. Enquanto a gratidão abre a porta de Deus, a murmuração fecha a porta de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado para que a insatisfação não venha abrir uma porta para murmuração. Porque já dizia João no livro do Apocalipse que os murmuradores não entrarão no reino de Deus. E muitas vezes o homem, ele está murmurando tudo, insatisfeito com tudo, e não percebe o caminho que ele está trilhando. Cuidado com a murmuração, cuidado com a ingratidão, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você se expressa. O salmista no Salmo 116, ele vai dizer: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez comigo. Este salmo é um salmo de gratidão. Esse salmo é um salmo de alguém grato por aquilo que Deus outrora fez na vida do salmista. O salmista, ele vai dizer que laços de morte me cercaram. Ele diz: podridão do inferno se apoderaram de mim. Ele disse: eu estava prostrado, eu estava vivendo em uma situação difícil. E no versículo 7 ele vai dizer: volta minha alma ao sossego, volta minha alma ao sossego, porque o Senhor é generoso para comigo. Ele diz: pois livraste da morte a minha alma, e das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. E depois que ele olha para ele, a situação que ele estava e o livramento que Deus fez com ele, ele faz
fez uma pergunta: o que farei eu? O que darei eu? O que eu posso fazer por todos os benefícios que Deus fez na minha vida? Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estava vivendo dias difíceis, eu estava numa vida de turbulência, laços de morte me cercaram, mas de tudo isso o Senhor me livrou. E ele fala com a alma dele dizendo: ó minha alma, o que eu vou dar de benefícios a Deus, porque minha alma, Deus, tem me tirado deste lamaçal, tem me tirado desta situação. E eu pergunto a todos vocês: o que vocês poderiam dar para Deus como recompensa por tudo que Deus fez na sua vida? O que a humanidade poderia dar como algo para Deus, pela vida que Deus deu, pela saúde que Deus está dando, pela salvação que Deus está proporcionando, pelos livramentos que muitas vezes Deus te deu? O que você tem dado a Deus por todos os benefícios? É isso que o salmista está dizendo. Ele me livrou de tantas coisas. Se você ler o Salmo 116, você vai ver que é um salmo de gratidão, um salmo de louvor a Deus, de todas as coisas que ele estava vivendo, e agora Deus tinha colocado ele, tinha atendido às orações dele. O que podemos oferecer a Deus? O que podemos retribuir a Deus por tudo que Deus fez para conosco? Deus mudou a sua vida. Deus lhe arrancou do mundo, lhe tirou do charco de lodo, lhe trouxe das trevas para a maravilhosa luz. O que você poderia dar pelos benefícios que Deus lhe fez? Será que daria para dar o seu carro? Será que daria para você dar a sua casa? Será que você poderia dar a sua moto? Será que você poderia dar todo o seu salário do mês? Não é isso que Deus quer. Deus não quer o seu carro, Deus não quer a sua moto, Deus não quer a sua casa, Ele não quer o seu salário. Tudo, querido, que o salmista está dizendo, o que eu vou dar como benefício a Deus por tudo que Ele me fez? Eu não vou dar meu dinheiro, que Ele não precisa. Eu não vou dar meu carro, porque Ele não precisa. Eu não vou dar minha casa, porque Ele não precisa. E no versículo 9, o salmista está dizendo: eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele está dizendo: eu vou andar na presença de Deus todos os dias, já que eu não posso pagar
já que eu não posso retribuir com nada pelo que Ele fez na minha vida, como gratidão a Deus, eu vou andar com Ele todos os minutos, todas as horas, todos os dias, eu vou andar com Deus. É o mínimo que a humanidade pode fazer para retribuir o que Deus fez, para retribuir os benefícios que Deus fez. O mínimo como gratidão era andar com Deus, é viver para Deus. Quantas pessoas, querido, Deus não fez milagres, quantas pessoas Deus não levantou, quantas pessoas Deus não prosperou, mas muitos têm um espírito de ingratidão e não quer andar com Deus. Escute, todas as pessoas que têm um espírito grato do que Deus fez com ele ou com ela, anda com Deus, agradece a Deus, vive com Deus. Não lembre, querido, o que você pode dar a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Ele fez algo na sua vida, pois o que você poderia retribuir, ande, faça como o salmista: eu vou andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus é andar em comunhão com Deus. No livro do Gênesis, no capítulo de número 5, a Bíblia diz, no versículo 24, andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque o Senhor tomou para si. Muitas pessoas não querem andar com Deus, querem que Deus ande com ele. Talvez você diga: pastor, qual é a diferença? Muitas. Enoque, querido, ele andou com Deus. Não foi Deus que andou com Enoque, foi Enoque que andou com ele. Pare de querer que Deus ande com você. É você que precisa andar com Deus, porque muitas vezes nós queremos que os nossos planos, Deus se alinhe a nós, e andar com Deus é nós que devemos se alinhar com os planos de Deus. O texto diz que Enoque andou com Deus. A expressão andar com Deus é desta forma: Enoque estava com Deus, tinha um relacionamento com Deus, e para onde Deus mandava, Enoque ia. Para onde Deus conduzia, Enoque faria. É esta a expressão, Enoque com Deus. Era os dois agarrando, andando. Não era apenas de lado, um atrás do outro. A expressão andar com Deus é ter comunhão com Ele.
Ele. O que Ele mandar, devemos fazer. O que Ele exigir, devemos obedecer. Mas muitas vezes nós queremos que Deus ande conosco. Deus, eu vou para este lado, eu quero que o Senhor vá também. Ei, querido, é Deus que lhe orienta, é Deus que vai, e você tem que obedecer. É mais ou menos eu ir daqui para Parnaíba, como muitas vezes eu vou, e alguém diz, me dê uma carona, e eu dou, e entra dentro do meu carro, e a pessoa pode dizer, eu fui para Parnaíba com o pastor Adalto, ele é que estava conduzindo. Se ele fosse com 60 ou com 70, se ele andasse na esquerda ou na direita, eu andava com ele, porque quem anda com Deus é desse jeito, é Deus que dá as diretrizes. Mas muitas vezes nós queremos o contrário. Nós queremos que Deus se alinhe a nós. É nós que devemos se alinhar com Deus. É nós que devemos se submeter à vontade de Deus. Alguém já dizia que é nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Se chegue para Deus, se monte em Deus e ande com Ele. É por isso, querido, que na oração do Pai Nosso, Jesus diz, seja feita a tua vontade. Para onde o Senhor for, para onde o Senhor mandar, seja feito a tua vontade e não a minha. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, diz o profeta Isaías, que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Se chegarmos aos planos dele, é melhor para nós. Nós não podemos, querido, inverter o quadro, porque a vontade de Deus deve prevalecer em nossas vidas. Quem tem um espírito grato, querido, faz como o salmista, eu andarei contigo todos os dias na terra dos viventes. É por isso que a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, quem anda com o sábio tornará sábio, mas quem anda com o insensato se tornará mau. E Deus me convida a andar com Ele. Deus me convida a andar com Ele, junto com Ele, dentro dEle, mais Ele. É por isso que Ele diz para Abraão, em Gênesis capítulo 17, a única pessoa na Bíblia que Deus convida alguém para ser perfeito é Abraão. Quando Deus diz, Abraão, anda na minha presença, anda comigo e ser perfeito. Não é, Abraão, deixa eu andar contigo, não. É, Abraão, anda comigo. Porque Abraão, se tu andar comigo, é impossível
impossível o homem não mudar, porque quem anda com Deus tem mudança, quem anda com Deus se santifica, quem anda com Deus muda, porque o brilho de Cristo vai ter que refletir em você. Esta expressão, andar com Deus, e o salmista: eu andarei na presença dele todos os dias na terra dos viventes. Em segundo lugar, como gratidão a ti, o salmista está dizendo no versículo 13: tomarei o cálice da salvação, invocarei o teu nome, ó Senhor. Quando ele faz a pergunta: o que darei eu por todos os benefícios que Deus me fez? O que darei eu pelas maravilhas que Deus me fez? O que darei eu pelo resgate de Deus? Ele diz assim: eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. A expressão tomarei o cálice da salvação. Cálice é uma taça, e ele está dizendo: eu levantarei, porque no grego é levantar. Levantai a taça, eu levantarei a taça, e como gratidão ao meu Deus, eu tomarei o cálice da salvação. Em outras palavras, ele estava dizendo: porque ele me tirou, ele me salvou daquela situação, eu invocarei, eu adorarei, eu exaltarei, eu levantarei o cálice da salvação e enaltecerei o grande nome do meu Deus. É um espírito de gratidão. Eu vou adorar a Deus, porque Ele fez isso comigo. Eu vou para a casa dEle adorar, porque Ele fez isso comigo. Eu levanto o cálice e invoco o nome do Senhor. Eu erguerei a taça e entoarei louvores todos os dias da minha vida. Isto é ser grato, querido. É alguém que adora, é alguém que bendiz, é alguém que enaltece o nome dele. Embora essa expressão, erguerei a taça da salvação, ou o cálice da salvação, remeta duas linhas de morte ou de vida. Mas o que o salmista está dizendo é que Deus mudou a sorte dele. Deus livraste da morte, Deus livraste das lágrimas, e agora, como gratidão, ele vai adorar. No Salmo 104, olha o que o salmista diz. No versículo 33 ele diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Ele diz: cantarei louvores ao meu Deus durante todos os dias da minha vida. Ele diz: seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. É você olhar e ver
o que Deus fez na sua vida. É você olhar o que Deus fez para com você, de onde Ele lhe tirou, como Ele lhe resgatou, e agora como gratidão, é você adorar a Ele. É por isso que o salmista diz no Salmo 23, ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele diz: unge-me com a cabeça e com óleo, o meu cálice transborda. Ele diz: bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do meu Deus todos os dias. Isto é gratidão. Isto é um espírito grato a Deus. Eu vou para a casa do meu Deus adorar. Eu vou entrar pelas portas com louvor. Eu vou bendizer a meu Deus, porque cultuar, querido, é você entregar. Cultuar não é você receber, é você entregar a Deus. A palavra cultuar é entrega, porque quando você entrega o seu louvor, a sua adoração de brinde, Deus lhe abençoa, Deus lhe responde, Deus entra ao seu favor. O que darei eu por todos os benefícios que Deus fez comigo? Ele diz no versículo de número 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O salmista está dizendo: eu vou cumprir meus votos, porque o Senhor fez isso comigo, porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor alegrou a minha alma. Eu vou cumprir o meu voto, os meus votos. Em algum momento da vida, o salmista fez um voto, ou vários votos, a Deus. E agora ele está dizendo: eu vou cumprir com os meus votos. Quantos votos, queridos, você não fez e não cumpriu? Quantos votos você fez a Deus e esqueceu? Quantas as vezes você chegou para Deus e disse: Deus, se o Senhor fizer isto, eu prometo isto e aquilo, e Deus fez e você não fez. Deus cumpriu com a palavra dele, mas você não cumpriu com o voto de Deus. E o salmista está dizendo: o que darei por todos os benefícios que Deus me fez? Eu vou cumprir o meu voto. Olha o que o sábio, querido, em Eclesiastes, capítulo de número 4, capítulo 5, versículo 4, ele diz: Salomão vai dizer: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-los, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizeste. Ele diz: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Ele está dizendo: quando você fizer um voto,
cumpra com seu voto. Quando você falar algo para Deus, faça, porque Deus não se agrada de tolo. Ele diz: é melhor que você não vote, é melhor que você não faça um voto, porque se você fizer, você tem que cumprir com aquele voto. Porque muitas vezes a gente faz um voto e a gente esquece do voto, ou muitas vezes não esquecemos, mas não cumprimos e achamos que Deus esqueceu. Deus não se importa. E muitas vezes, querido, o voto que a gente faz, que a gente cumpre, move o coração de Deus, porque todas as vezes que eu faço um voto, que eu cumpro com aquele voto, eu estou dizendo para Deus: eu estou com um coração agradecido, porque eu te pedi e tu me atendeu, e agora com gratidão eu vou cumprir o voto que eu fiz com o Senhor. Você fez algum voto? Não precisa falar, é com você. Se fez um voto, cumpra com esse voto. Deus não se agrada, querido, de tolos. Se você achava que não deveria, não daria para cumprir, é melhor que você não faça. Porque se você não pagar o voto, é você dizer para Deus: Ele não fez, Ele tendo feito a parte dele. Em 1 Samuel, capítulo de número 1, no versículo de número 11, a Bíblia Sagrada diz que Ana, ela fez um voto. E quando ela fez um voto, ela promete a Deus que se Deus abrisse a madre dela, se ela tivesse um filho, ela devolveria aquele filho para a casa do Senhor. 1 Samuel 1:11 diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça não passará navalha. Esse foi o voto que Ana fez. Se tu me der um filho varão, eu vou te devolver. E a Bíblia diz que o Senhor concedeu e fez com que Ana tivesse um filho. O filho nos braços, querido. É difícil cumprir o voto. Era o sonho de Ana ter um filho, mas ela cumpre com um voto. Você sabe o que ela fez? Em 1 Samuel capítulo 1, no versículo 27, a Bíblia Sagrada diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. E no versículo 28 ela diz: pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viveu, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali. É ou não é alguém grata? Eu te pedi, eu fiz um voto,
E agora eu cumpro com este voto. E você sabe o que aconteceu? Porque Ana cumpriu o voto dela, o coração de Deus se moveu. Porque Deus, querido, quando a gente cumpre com a palavra que nós proferimos, Ele se move. Da mesma forma que muitas vezes Ele entristece com algo que nós pronunciamos e não cumprimos, Ele se move quando cumprimos. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor abençoou Ana e teve mais 3 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Você sabe quantos por cento? Porque ela cumpriu 500%. Porque ela cumpriu o voto. Você sabe por que é que muitas vezes nós clamamos e não somos atendidos? Porque lá atrás fizemos voto e não cumprimos com o nosso voto. E agora nós estamos pensando que Deus é menino e esqueceu do voto. O voto que você fez, cumpra. Que move o coração de Deus para abrir portas para quando você pedir outras vezes, a bênção chegar na sua vida. A bênção do voto de Ana, a bênção do voto cumprido, fez com que Ana, querido, tivesse mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. E o que farei ao Senhor por todos os benefícios? Pagarei o meu voto, os meus votos ao Senhor. 4º lugar. O que farei, Senhor? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Oferecei-te-ei. Versículo 17. Oferecei-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Eu vou te oferecer sacrifício. Qual o sacrifício que agrada a Deus? Ele não se agrada de touro, de bezerros. Ele não se agrada de holocausto. Davi no Salmo 51 diz: quando Davi peca, ele diz: se o Senhor se agradasse de sacrifício, de ovelha, de bode, de carneiro eu te daria. Mas o que o Senhor se agrada é um coração contrito, é um coração aquebrantado, um coração humilde. É isso que o salmista diz. E em Malaquias capítulos de número 6, Miqueias 6, no verso 6, Miqueias faz essa mesma expressão do salmista. O que é que eu levarei quando for adorar a Deus? O que oferecerei ao Senhor, o Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerro de 1 ano, para serem complementados e queimados? Será que o Senhor ficará contente se oferecer milhares de carneiro ou milhares de rios de azeites?
Será que eu deveria oferecer o meu filho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? E no versículo 8, querido, ele vai dizer o que o Senhor se agrada. O Senhor já nos mostrou que é bom, e Ele já disse que o que exige de nós é o que Ele quer que façamos o que é direito, e que amemos uns aos outros, e que vivemos em plena obediência a Ele. É isso que Deus quer, pelos benefícios que Ele fez conosco, é andar na presença dEle. É isso que Deus quer como benefícios, é que você ande na presença de Deus, é que você vote, mas cumpra, é que você tome o cálice da salvação e se apresente a Ele como um sacrifício vivo, como um corpo vivo a Deus. É mais ou menos desse jeito. A Bíblia diz no livro de Romanos que nós devemos se apresentar como um sacrifício vivo. Quando nós era do mundo, nós se doava com o nosso corpo ao mundo. Quando nós era do mundo, nós pulava, talvez adorando um time de futebol, ninguém cansava. Quando nós era do mundo, querido, nós não poupávamos o nosso corpo para nada. E agora Deus está dizendo através de Paulo: ofereça o seu corpo agora como um sacrifício vivo, como você fazia no mundo, agora faça para Deus. Como você vivia no mundo, agora viva para Deus. Dê o seu corpo para Deus, se envolva na obra de Deus. Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus. Muitas vezes, cansado, passando o dia inteiro, a gente iria para as festas com o corpo cansado. Quantas vezes o corpo abatido do trabalho, mais tarde da noite a gente iria para as baladas. E agora muitas vezes, cansado da rotina, nós olhamos para o nosso corpo e dizemos: hoje eu estou cansado e não vou para a igreja. E Paulo está dizendo: te apresenta a Deus como sacrifício vivo.